Boa tarde, galerinha. Aqui é o professor Gilberto Júnior. Vamos iniciar mais um aulão. O aulão que deveria ter sido ao vivo pelo YouTube e infelizmente não rolou, certo? Por causa de problemas técnicos aqui, a internet não estava funcionando, enfim. Mas vocês vão ter a correção da lista de exercício. Para dar início a esse aulão, eu queria agradecer aos parceiros que divulgaram a lista de exercício e o link do YouTube. E eu vou citar aqui os nomes dos meus colegas e amigos professores. Então, um deles é Aderlândio, lá de Jardim do Seridó, Sebastião Neto, lá de Natal, Jânio, da Paraíba e do Rio Grande do Norte também, Camila, lá de João Pessoa, Fernando, lá de Natal, Pipoca, lá de Natal também, Agenor, lá de João Câmara, de Natal e de outras cidades aí também do Rio Grande do Norte, Seabra, lá de Natal, Edivaldo, aqui de Mossoró, e José Alexandre, de Natal. Esses parceiros foram meus colegas e amigos que divulgaram o link e a lista de exercício para os alunos de escola pública. Tá? A ideia desse aulão era abordar assuntos para aqueles alunos que vão fazer o IF-RN, né? Assim como o IFPB, assim como o IF Alagoas, aqueles alunos que vão fazer prova para um instituto federal do Rio Grande do Norte ou de qualquer outro instituto do Brasil afora. E para aqueles alunos também que vão fazer o Enem, né? Porque esse início aqui, esse primeiro aulão, ele é voltado para a matemática básica, beleza? Então vamos deixar de conversa, já que eu já perdi muito tempo aqui tentando desenrolar esse aulão, mas não deu certo, mas agora vai dar certo, certo? Então vamos lá. Então, galerinha, esse aulão ele vai ficar disponível no YouTube, eu vou deixar ele disponível para vocês. Então eu queria que quem já está inscrito, ao final do vídeo, se gostar, deixa o like, certo? Compartilha o vídeo com os colegas, tá? E lembra de estudar. O mais importante é estudar, certo? Você só vai para frente se estudar. Então vamos lá. Então essa primeira questão, ela foi abordada pela Unesp em 2022, é uma questão bem atual, certo? E ela fala sobre um conteúdo que é a ideia de sistema binário e sistema decimal. Eu gravei alguns vídeos que está aqui no canal, eu vou deixar o link abaixo dessa aula. Vocês vão ver que vai ter todos os links que eu já salvei no YouTube para vocês assistirem, tá? Então eu estou gravando semanalmente aulas com referente ao edital do IF-RN, mas não necessariamente só do IF-RN, né? Eu gravei conteúdos também de outros editais de outros IFs, tá? Como números complexos, que não cai no IF-RN, não cai no IFPB, mas cai no IF Alagoas, né? Cai no IF de Alagoas. Então assim, eu estou gravando conteúdos de matemática básica. Então vamos lá para a primeira questão. Então ele fala assim, os computadores utilizam a representação binária no lugar de números naturais do nosso sistema de numeração. Na escrita numérica binária, são utilizadas apenas dois algarismos, o 0 e 1, certo? Então, no sistema binário, a gente só utiliza esses dois algarismos, 0 e 1, que é a leitura que os computadores fazem quando a gente digita qualquer coisa no computador. Ele transforma em um número binário, tá? Então, se você escrever uma palavra no computador, automaticamente aquelas letras vai ser transformada em algarismo, ou 0 ou 1, tá? Então vai se formar no bit. Isso aí é uma outra aula que eu não vou entrar em me aprofundar agora com vocês. Então a ideia é o seguinte, para descrever de forma única qualquer número natural no nosso sistema decimal, então nosso sistema decimal ele vai de 0 até 9, certo? Então são os algarismos que nós temos aí de 0 a 9. Passou de 9, nós montamos aqui uma junção de dois algarismos ou de 3 para montar um número, tá? Que daqui a pouco a gente chega nessa ideia aqui. Então ele fala assim, a conversão dos números naturais vai de 0, 1, 2, 3, 9, 14, 102, do sistema numérico decimal para o correspondente sistema numérico binário, que são 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1
e por aí vai. Respectivamente, está representada a seguir. Então aqui, observe, ó, que ele traz a ideia da transformação de um número do sistema aqui decimal para binário, certo? Ou do sistema binário para decimal, beleza? Então, professor, o que eu preciso saber? Eu vou explicar para vocês aqui bem direitinho. O que a questão está pedindo está aqui abaixo, ó, o comando da questão. Convertendo o ano que estamos, no caso aqui o ano que foi aplicada a prova, 2021, do sistema decimal para o binário. Então observe, ó, que o que a questão está pedindo é fazer a transformação de um número que está em base 10 para um número de base 2, certo? Encontramos um número cujo total de algarismos 1, então observe aqui, ó, o total de algarismo 1 supera, então cuidado com essa palavrinha aqui, ó, o algarismo 0 iguais a quantos números? Então o que é que eu preciso saber? Eu vou transformar esse número 2021 de decimal para binário. E daí eu vou observar quantos zeros eu vou ter nessa transformação com relação a 1 e a 0, tá? Então querendo saber, ó, os algarismos 1 superam os algarismos 0 em quantas unidades, né? Em 4, em 5, 6, por aí vai, tá? Então o que é que vocês precisam saber? Vamos lá. Os algarismos, os números binários, como é que eu consigo escrever um número binário? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Vou mostrar dois exemplos para vocês se ligarem como eu consigo transformar um número decimal em binário. Então é bem fácil. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse exemplo. Então um exemplo aqui, inicialmente. Então vamos pegar aqui 231 na base 10, certo? Professor, eu precisaria colocar isso? Não. Você tem um número 231 escrito no sistema decimal. Nós vamos transformar ele para binário. O que seria isso? Esse número que nós vamos descrever aqui, binário, ele só vai ter 0 ou 1, certo? 0 ou 1. 0 ou 1, 1, 0, 0, por aí vai. Então, como é que se faz? Você faz assim, ó. Você vai pegar 231 e vai dividir por 2, que é justamente o número binário. Ele só vai ter dois algarismos, ou 0 ou 1. Beleza, então você começa a divisão. Então, aqui dá 1, aqui dá 2, baixa 0, certo? Então, vou baixar o 3. Aqui vai dar um 1 de novo, então vai restar 1, certo? Professor, baixa o próximo número, então aqui dá um 5, e aqui vai ficar 10. E aqui o resto 1. Beleza, cheguei nesse resto, eu deixo ele aqui quietinho, daqui a pouco a gente vai usar ele. E vou dividir no quociente, até que esse quociente chegue a 1, certo? Então, ó, divido isso aqui por 2, então aqui dá um 5, aqui dá 10, baixo o 5, então aqui vai dar um 7, e vai ficar 14, resto 1, certo? Então, cheguei ao resto, vou dividir o quociente. Então, vamos lá. Então, ó, aqui dá um 2, aqui dá 4, aqui vai baixar o 7, então dá um 6, então dá um 8, né, ó. Então, aqui vai ficar 8, então dá um 8, 8 vezes 2 aqui dá 16, sobra 1, então o resto aqui é 1. Vamos lá, 28 agora por 2, então vai ficar assim, ó, aqui dá 1, aqui dá um 2, aqui dá 0, baixo um 8, aqui dá 4, aqui dá 8, aqui dá 0. Professor, aqui, ó, 1, 2, 7 dá 14, resto 0. Vamos lá, dividindo o quociente, ó, então dá 2, então aqui vai ficar 3, vai ficar 6, baixa 1. E o 3 dividido por 2, aqui vai dar 2, aqui vai restar 1. Então, observe, ó, qual é a ideia do número binário? É você, do número decimal para transformar para binário. É você realizar essa divisão, ó, até que o quociente chegue a 1. Então, observe, ó, cheguei aqui a 1, certo? Como é que a gente escreve esse número binário? Você começa, vai pegar esse quociente 1 e vai escrever todos os restos, ó, nesse sentido aqui, ó, certo? Então, o primeiro número que eu tenho é o quociente, que é 1. O último resto foi 1. Então, você vai descrevendo de trás para frente, certo? Ó, então, 2 1s, 0, 0, 1, 1, 1, certo? Então, observe que 231, que está em base 10, que está num número decimal, escrito em base 2, ele vai ser esse número aqui, ó. Beleza? Pronto. É isso que vocês precisam saber. Essa transformação. Pegar um número decimal e transformar para binário. Ou fazer o inverso, certo? Se você tem um número binário e transformar em decimal. Então é bem fácil. Então vamos supor aqui que eu tivesse um número, um outro exemplo, certo? Eu tivesse aqui
um número mais ou menos assim, ó, 1, 0, 1, certo? 0. Pronto, eu tivesse esse número binário. Esse número binário representa qual número? Como é que eu descrevo isso? É bem simples. Esse último número aqui, esse último algarismo, 0, na ordem dos números binários, ele é 2, ele é 2 elevado a 0, certo? Esse número que nós vamos ter aqui, o próximo algarismo, o 1, ele é 2 elevado a 1, tá? Professor, esse próximo, ele vai ser, ó, 2 elevado a 2, e o último termo aqui, ele vai ser escrito assim, ó, 2 ao cubo, beleza? Então, quando eu escrevo esses números, usando essa ordem, você vai escrever ele assim, ó, o primeiro algarismo, que é 0, ele vai multiplicar pela posição que ele vai estar. Então, ó, 2 elevado a 0. Mais, ó, o número 1, ele vai multiplicar pela posição que ele vai estar, certo? Ó, o número 0, 0 vezes 2 ao quadrado. E o último termo, ó, vai ficar assim, ó, 1 vezes 2 ao cubo. Beleza? Pronto. Se eu resolvo essas potências e faço essa adição, nós chegamos a esse número aqui, ó. Todo e qualquer número elevado a 0 é 1. 1 vezes 0, isso aqui vai resultar em 0, certo? Ó, 2 elevado a 1 dá 2. 2 vezes 1, isso aqui vai ficar 2. Mais, ó, todo e qualquer número multiplicado por 0, isso aqui vai ser 0. 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 1, nós vamos chegar a 8. Então, se eu somo, ó, 8 mais 2, isso aqui vai ser equivalente a quanto? Isso aqui vai ser equivalente a 10. Então, observe, ó, que esse número que eu cheguei aqui, ele está escrito, ó, na base 10, certo? Então, nós transformamos o número que estava escrito em base 2 na base 10, beleza? Mas vamos voltar para a questão, o que ele estava pedindo aqui na questão, tá? Pessoal, essa aula de números binários eu vou postar, tá? É a próxima aula que eu vou postar. Eu já postei 4 aulas, que está no canal lá disponível para vocês. E a quinta aula vai ser justamente sobre isso, sobre números binários, tá? Mas aqui eu fiz uma revisão para vocês terem ideia de como resolver, ó, essa questão aqui da Unesp. Então, olha o que ele está pedindo aí. Ele pede para a gente transformar o número 2021. Vamos lá, galera. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos transformar 2021 em número binário. Então, nós vamos começar a iniciar a divisão por 2, certo? Então, o número que multiplicado por 2, que chega próximo a 2021, então isso aqui vai ser 1010, certo? Ó, 1010 vezes 2, isso vai ficar 2020. Então aqui vai restar 1, certo? Então esse aqui é o nosso primeiro resto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 1010 e dividir por 2, certo? Então aqui dá um 5, 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0, baixa o próximo termo que é 1, beleza? 1 é menor do que 2, então o que eu faço? Eu coloco um 0 aqui, um quociente, e baixo o próximo número. Então vai resultar no 5 de novo. 5 vezes 2 dá 10. Pronto, então aqui eu tenho o segundo resto. Então vamos lá, estou dividindo aqui 505. Dá por 2 de novo. Então aqui dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Vai restar 1. Baixa o 0, então vai ficar 10. Então aqui dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Resta o 0. Baixa o 5. E aqui dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Resta 1. Vamos lá, próximo termo. Eu vou dividir aqui por 2 de novo. Então vai ficar assim, ó. Aqui dá 1. Aqui vai resultar em 2. Baixa o 5. Aqui dá 2. 4. Vai sobrar 1. Baixa o próximo termo, que é 2. Aqui dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Aqui sobra 0. Então, esse é o próximo resto que nós temos. 126, vou dividir por 2. Ó. Aqui dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Aqui dá 0. Baixa o 6. Dá 3. 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Aqui vai ficar 0. Certo? Ó. Então, vamos lá. Então, dividindo por 2. Aqui dá 3. Vai resultar em 6. Baixa o 3. Aqui dá 1. Aqui vai ficar 2. Sobra 1. O próximo termo. 31 dividido por 2. Aqui dá 1. 2. Baixa 1. Aqui
que dá um 5, que dá 10, sobra 1. Próximo termo, dá um 2, 7 vezes 2 dá 14, sobra 1. Vamos lá, por 7. Então nós temos aqui, dá um 3, 6, por 2, 1, 2, aqui 1. Então nós concluímos que o número escrito como binário 2021 vale qual número? Então você vai escrever o quociente até o primeiro resto, certo? Então você escreve de trás para frente. Então vai ficar assim, o último termo que nós tivemos é o quociente, então vai ficar 1. E aí nós vamos colocando os próximos restos, 2, 3, 4, 5 uns. 2, 3, 4, 5 uns. Aí eu vou ter aqui, 0, 0. Então 0, 0. Depois o número 1, mais outro 0 e 1. Esse é um número binário que representa quem? O número 2021, escrito como sistema decimal, certo? O que é que a questão estava pedindo? Vamos lá. Ele pergunta assim, o algarismo 1 supera o algarismo igual a 0 em quantos números? Então se liguem aqui, Então você vai perceber assim, o número 1 apareceu quantas vezes? Então você vai contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o número 1 apareceu 8 vezes. O 0 apareceu quantas vezes? 1, 2, 3. 3. Então o número 1 está superando o número 0 em quantas vezes? Então era só subtrair isso aqui, 8 menos 3, então nós vamos ter 5 vezes. Então ele está superando, o número 1 está superando o número 5 vezes, certo? Está superando o número 0 em 5 vezes. Beleza, galera? Então a alternativa correta, qual é a alternativa correta aqui? Então letra C de cachorro, certo? Então a alternativa correta, letra B. Letra C. Letra C, 5 vezes. É isso? Isso, 5 vezes, tá? Então a letra correta, letra C de cachorro, beleza? Pessoal, esse conteúdo, ele cai muito nos IFs, tá? Ele é muito cobrado nos IFs, tá? Ano passado, no Enem, cobrou algo de número binário, mas era uma soma de números binários, tá? Não era nem transformação. Então, foi a primeira vez desse Enem que eu vi, desde que começou a época dos Enems, né? Que eu vi uma questão envolvendo números binários no Enem. Então, fica a dica aí para quem vai fazer o Enem também, ficar ligado nessa matemática básica, certo? Então, vamos lá para a questão 2. Então, isso aqui eu vou deixar disponível para vocês, tá? Eu vou colocar aí disponível para vocês. Pessoal, lembra de dar o like, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho aí para receber as notificações, que toda semana tem vídeo, seja de Olimpíada de Matemática, seja de conteúdos de matemática básica, ou seja, conteúdos de resolução de questões para concurso. Então se liga aqui, Questão 2, ela foi cobrada no IF Alagoas, certo? 2017. Era uma questão que falava sobre conjuntos numéricos, né? Eu já gravei uma aula, deixei aqui disponível para vocês no canal. Foi nossa primeira aula falando sobre conjuntos numéricos. Então o que eu preciso saber? Os números naturais, vamos revisar aqui, Quem são os naturais? São os números formados por 0, 1, 2, 3, 4, tendendo ao infinito, tá? Quem é os números inteiros? Os números inteiros são os números naturais e seus opostos. Então, quer dizer, são os números positivos e negativos, incluindo o 0, certo? Professor, quem são os racionais? Os racionais são aqueles números que podem ser transformados em fração. Então, todo e qualquer número que possa ser transformado em fração, ele é um número racional. Exemplo, 0,5, certo? 2 quartos, negativo. O número 2. Professor, o número 2 também é um número racional? Por quê? Porque você pode escrever o número 2 em forma de fração. 4 sobre 2, tá? 8 sobre 4, então também dá 2. Então, qualquer número que você escreva como fração, ele é racional, tá? E eu tenho os irracionais. O que seriam os irracionais? Aqueles números que eu não consigo transformar em fração. Exemplo, 3,14, valor de π. O valor de π ele é um número que ele tende ao infinito. Ele tem é uma dízima periódica, né?
é um número decimal, dízima periódica não, é um número decimal, mas eu não consigo transformar ele em fração, tá? As raízes quadradas dos números primos, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 5, também são números irracionais, certo? Então, qualquer número que eu tenha em forma de decimal, que eu não consigo transformar ele em fração, ele é irracional. E aí, olha o que é que essa questão pediu. Ele fala assim, ó, marca a alternativa incorreta, certo? O IFRN e o IFPB, ele não costumam muito cobrar isso aqui não, certo? Ó, marca a resposta incorreta, mas enfim, alguns processos seletivos e alguns vestibulares também costumam cobrar. O Enem não costuma fazer esse tipo de comando. Marque a resposta falsa. Não costuma fazer isso, certo? Mas vamos lá. Então, ó, ele fala assim, letra A. Todo número natural é também um número inteiro? Verdade. Observe, ó, que os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros. Então, qualquer número que você pegar natural, ele também está lá dentro do conjunto dos inteiros, certo? Então, essa primeira, ó, verdade. Todo número natural é também racional? Também, ó. Professor, se você pegar aqui, ó, qualquer número natural, você consegue transformar ele em fração. Qualquer um, certo? Vamos supor aqui que eu utilize o 5. 5 é um número natural. 5, eu posso escrever ele como fração. 25 sobre 5. Vai continuar sendo 5. Então, qualquer número natural ou inteiro, você consegue escrever ele como racional. Beleza? Como fração. Então, os números naturais é também racional? Também racional. Beleza? Todo número natural é também irracional? Não. Certo? Pessoal, observe, ó, os números naturais são aqueles números que representam contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E os irracionais são números decimais. Decimais que eu não consigo transformar em fração. Tá? Então, observe que eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número que ele tende ao infinito. É um número decimal que ele tende ao infinito. Então, ó, ele não é natural, certo? Então, ó, a alternativa correta aqui, letra C de cachorro. Mas para a gente continuar, concluir aqui, ó, o número natural é também real? Todo e qualquer número natural, ele é também real. Pessoal, lembre, eu falei aqui de 4 conjuntos, natural, inteiro, racional e irracional. E esses 4 conjuntos, eles fazem parte do conjunto maior, que é o conjunto dos racionais, tá? Então, ó, recapitulando, conjuntos naturais, eu vou ter o conjunto dos inteiros. Então, os naturais, professor, faz parte dos inteiros. Eu vou ter o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, ó, é o conjunto dos naturais e dos conjuntos inteiros. Qualquer natural e qualquer inteiro eu posso transformar em fração. Nós vamos ter o conjunto dos irracionais, que ele fica aqui separado, ele sozinho, e eu vou ter o conjunto dos reais. O conjunto dos reais é a junção dos 4 conjuntos, beleza? Então, ó, todo conjunto natural é também real, todo número natural é também real, verdadeiro, beleza? E a letra E, todo número irracional é também real. Pessoal, observe, ó, todo número racional ele vai estar dentro do conjunto dos reais, certo? Então, isso aqui é verdadeiro também. Então, a única alternativa errada, letra C de cachorro. Então, lembrando aqui, ó, o conteúdo desse tópico, conjuntos numéricos, beleza? Vamos lá para 3. Questão 3. Pessoal, essa questão 3 ela foi cobrada no Enem 2021. Galera que vai fazer o Enem 2023, né? Para a entrada em 2023, que vai fazer agora esse ano. Se liga aqui, ó. Esse tópico é um tópico que fala sobre sistema de numeração romano, tá? Na prova dos institutos federais sempre tem questões de sistema de numeração romano, tá? E o Enem costuma cobrar também. Vez ou outra ele coloca uma questãozinha dessa aí. Então, em 2021, ele colocou essa questão. Então, se liga aqui, ó. Fala assim, ó. O sistema de numeração romano ainda é utilizado na indicação de capítulos e de volumes de livros, na designação de séculos e em ordem cronológica de papas e reis de mesmo nome. São utilizados 7 letras do alfabeto. Então, observe que o sistema de numeração romano ele vai utilizar apenas 7 letras, certo? Do alfabeto. E essas letras elas têm os seguintes valores. Então, se liga aqui, ó. 4 são chamadas de fundamentais. O número 1
vale 1. O x vai representar 10. O c, professor, vale aqui, ó, 100. Eu falei 1, né? Isso aqui é o i, tá? O i vale 1. O m, professor, vale 1000. E eu tenho outros três letras que a gente chama de letras secundárias, que é o 5, o L, o V que vale 5, o L que vale 50 e o D que vale 500, beleza? Então nós vamos ter 7 letras ao todo. As primárias, I, X, C e M. E as secundárias, que nós temos aqui o V, o L e o D, beleza? O que eu preciso saber do sistema de numeração romana? Ele explica na questão. Então se liga aqui, ó. A única coisa que vocês precisam saber é isso aqui, ó. As regrinhas. Tá aqui, ele descreve essas regras. Então se liga aqui, ó, dos números romanos. Então ele fala assim, a primeira regra: não existe símbolos correspondentes ao zero. Então no sistema numeração romano não tem um símbolo que representa o zero, tá? Mas se eu juntar algumas letras, nós vamos chegar ao zero. Beleza? Então se liga aqui, ó. Segunda regrinha. Segunda regrinha ele fala assim, ó: os símbolos fundamentais, que no caso são as 4 primeiras, se repetidos até 3 vezes, e seus valores são adicionados. Então observe, se eu colocar aqui 3 letras, até 3 letras consecutivas, que ele trouxe aqui como exemplo, ó, x, 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 isso aqui vai valer quanto, professor? É uma soma, você adiciona. Então x mais x mais x, então vale 30, certo? Então até 3 você soma. Beleza. Professor, a terceira regrinha: uma letra posta à esquerda de outra com valor maior indica subtração dos respectivos valores. Então observe aqui, ó. Se você colocar o x, ó, observe que ele é maior do que o i. Se você colocar antes de uma letra maior, você colocar uma letra menor, isso vai virar uma subtração. Então observe, ó. Professor, se eu tenho aqui, ó, o i na frente do x, o i vale quanto? Vale 1. O x vale 10. Então quer dizer, se eu tenho um número menor na frente de um maior, isso vai ser uma subtração. Então ele passa a ser quem? 10 menos 1. Então isso é 9. Certo? Professor, e se for o contrário? Se eu tiver uma letra grande e uma pequena, um valor pequeno depois, isso vai ser uma soma. Que é a quarta regrinha aqui, ó. Se você uma letra posta à direita de maior valor indica adição dos respectivos valores. Então, como eu falei para vocês, se eu tenho aqui o x, que é 10, e eu colocar do lado direito dele um número de menor valor, essa letra, nós vamos somar os valores delas, certo? Então, aqui, ó, x, professor, à direita do x eu coloquei uma letra menor, então isso vai ser uma soma. Então, vai ficar 10 mais 1. Então, eu passo a ter, ó, 11. Beleza. Aí olha o que ele fala aqui, ó. Em uma cidade europeia, há uma placa indicando o ano de sua fundação. Tá aqui, ó. A placa, ela vai representar, ó, através desse sistema de numeração romana, desse número que foi escrito como algarismo romano. Aí ele fala assim, ó: quantos anos de fundação essa cidade comemorava em 2050? Então, ó, quer dizer que eu preciso saber qual é o número que vale isso aqui, certo? Esse número escrito em algarismo romano. Depois a gente vai subtrair de 2050 para ver essa diferença. Ele quer saber, ó, quantos anos de fundação vai ter do início até 2050. Então vamos lá. Então nós vamos começar da direita para a esquerda. Então se liga aqui, ó. Então vamos se ligar aqui, ó. Vou mudar aqui a cor para vocês se ligarem. Eu vou ter logo no final aqui, ó, uma letra menor na frente de uma maior, certo? Ó? Então, I na frente de X, isso vale uma subtração. Então, vai ficar 1 menos 10, certo? Então, isso aqui passa a ser quanto, professor? Isso aqui passa a ser, ó, 9, beleza? Vamos lá, ó. O L, à direita do L, eu tenho aqui, ó, um X. Então, se liguem aqui, ó, L, à direita do L, eu tenho um X. Professor, quem é o L? O L, ele vale 50, certo? Ó, o L, ele vale 50, beleza? O X, ele vale 10. Então, quer dizer, professor, se eu tenho 50 e do lado direito do X, do L eu tenho um X,
esses dois valores, ele vai entrar em qual regra? Vai entrar na regra 4, vai ser uma soma, certo? Ó, então nós vamos ter 50 mais 10, então isso aqui vai passar a ser, ó, 60, beleza? Vamos lá. Nas duas próximas, da direita para a esquerda, eu vou ter o C e o D. O C, professor, vale quanto? O C vale 100, certo? Ó, e o D, ele vale quanto? Ó, vale 500. Então, observe, ó, que nós vamos ter o valor maior é o D. Então, na frente do D, eu tenho uma letra de menor valor, que é o C, certo? Então, eu vou mudar aqui de cor só para vocês se ligarem. Eu vou destacar de preto, ó. Eu vou destacar essas duas aqui, ó. Então, CD, professor, isso vale quanto aqui no algarismo romano? Então, vamos lá. O D vale 500 e na frente dele vai ter o C. Então, lembre, ó, regrinha 3. Se você tem uma letra de maior expressão, de maior valor, e à esquerda dela vai ter uma letra que representa o menor valor, então isso vai ser uma subtração. Então, vai ficar assim, ó. 500, que é o D, menos 100. Então, isso passa a ser quanto? 400. Beleza? E por último, nós vamos ter o M, que o M vale quanto? Vale 1000. Então, nós vamos ter essa soma aqui, ó. Então, vai ficar o M vale 1000, certo? Ó. O CD, professor, vale 400. O LX vale 60 e o IX vale 9. Então, quando eu somo todos esses números aqui, ó, todos esses algarismos, então 9, que vai ficar 6, que vai ficar 4 e que vai ficar 1. Então, o ano de fundação, ó, foi 1469. O ano de fundação. O ano que eu quero saber quando ele vai estar é 2050. Então, eu quero saber, ó, qual é a diferença. Essa diferença é quantos anos ele tem, desde a fundação até 2050. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar 2050 e vai subtrair, ó, de 1469, certo? Ó? Então, aqui vai ficar 10. 10 menos 9, isso aqui chega a 1, certo? Ó, como você pediu um emprestado aqui é o 5, aqui vai ficar 4, certo? 20 emprestando uma unidade, caso vai virar dezena, vai ficar 14. 14 menos 6, isso aqui passa a ser quanto? 8, certo? Ó, e 19 menos 4, então aqui vai ficar 5. Então, nós vamos ter, ó, que o ano que ele vai estar, ó, da fundação até 2050, quantos anos nós vamos ter aí? Quantos anos de fundação essa cidade vai ter? Então, ela vai ter, ó, 581 anos, certo? Então, a alternativa correta, letra D de danado, beleza? Então, uma questãozinha aí do Enem de 2021, questão bem massa, envolvendo sistema de numeração romano, né? Então, se vocês perceberem, ó, não é um assunto difícil, mas eu preciso entender essas 4 regrinhas. Essas 4 regrinhas, a questão ela deu, quer dizer, ela fez por onde o aluno entendesse. Aqueles alunos que já tinham o sistema de numeração romano na cabeça, caiu de paraquedas, né? Porque isso aí é a regra do sistema de numeração. Então, o sistema de numeração romano, praticamente, o que é que você precisa saber? Os valores de cada letra, as letras fundamentais, as secundárias e essas 4 regrinhas. Somente isso, beleza? Então, nessa questão aqui, ó, ela foi uma questão top de linha mesmo para aquele aluno que vai fazer a prova, fechar a questão e sorrir, porque é uma questão fácil, beleza? Então, meninos e meninas, vamos lá para o quarto tópico, quarta questão. Então, observe que a ideia dessa lista era cobrar um tópico de cada questão, um tópico diferente. Então, vamos lá. Então, ó, questão 4. Questão 4, ainda falando sobre sistema de numerações. Então, ela foi cobrada no IFCE, aqui do Ceará. E aí ele fala assim, ó, o valor de x vale 2,02, certo? É um número racional, quer dizer, um número decimal, que eu posso transformar em fração. O valor de y também é um número racional, 4,31. E o z é 7/3, certo? Alguns alunos têm dificuldade na hora de interpretar as questões. Observe que nas alternativas eu só tenho letras. Só lembre, cada letra dessa é um número. Então, o que é que eu preciso saber? Ele vai ter a ideia aqui do maior menor. Então, lembre, a abertura maior, ele está dizendo que esse número, essa minha caneta,
é maior do que o que está do lado esquerdo, certo? Então, um exemplo aqui, ó, 5 é maior do que 2, certo? Professor, eu poderia ler da direita para a esquerda? Pode, ó. 2 é menor do que 5, tá? Então, você lê da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Faz, tá? Lembrando que onde tiver a abertura, para onde ela estiver apontando, aquele número é maior, certo? Então, o que é que eu preciso saber aqui? Eu quero saber, ó, quem é maior do que quem aqui, ou quem é menor. Então, o primeiro passo é dividir esse número aqui, ó, para saber quanto é que ele vale em decimal, já que os outros estão em decimais. Então, você faz assim, ó, 7 divide por 3, certo? Então, você vai saber quanto ele vale em decimal. Então, isso aqui dá um 2, 2 vezes 3 dá 6, sobra 1. Não dá para dividir, coloca uma vírgula, acrescenta uma casa aqui, ó. Então, aqui vai ficar um 3, 3 vezes 3 dá 9, sobra 1, certo? Então, eu já tenho uma ideia, ó. Professor, aqui vai, como eu já coloquei uma vírgula, eu posso acrescentar um 0 de novo, aqui dá um 3, aqui vai ficar 9, vai sobrar 1, isso aqui vai ser uma dízima periódica, certo? Então, 2.3333 vai ficar se repetindo aqui, sempre vai ficar sobrando o resto 1. Então, o que é que eu consigo dizer? O número 2, o valor de x, que é 2,02, ele é menor do que o valor de z, certo? E z é menor do que quem? Esse valor de y. Então, nós vamos ter em ordem, organizando aí de forma crescente, ó, seria assim, ó, 2,02, 2,333, que é uma dízima periódica, e eu vou ter o valor de y, 4,31. Beleza? Então, eu teria isso aqui, ó, x, próximo número, eu vou ter aqui o valor de y, não, de z, desculpe, e por último o valor de y. Então, ficaria mais ou menos assim, certo? Professor, qual dessa alternativa ficaria a resposta? Então, você poderia dizer assim, ó, x é menor do que z e z é menor do que y, tá? Então, você poderia escrever ele nesse sentido aqui, ó. Então, das alternativas, ó, qual é a alternativa correta? Então, ó, letra x é menor do que z, z é menor do que y. Então, letra C de cachorro, tá? Então, uma questãozinha bem massa, envolvendo aí números decimais, né? Essa questão foi cobrada no IFCE, né? No IF aqui, pertinho de Mossoró, aqui no Ceará. Então, questãozinha bem massa aí. Vamos lá, galerinha, mais um tópico aqui, a questão 5. Então, nós temos aqui uma questão do IFSC, quer dizer, o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, observe que eu peguei questões de IFs diferentes, para vocês se ligarem que esses conteúdos que nós estamos vendo, ele cai em vários IFs, não só aqui no IFRN, não só no IF da Paraíba, não só no IF do Ceará, certo? Então, a ideia é trabalhar conteúdos que caiam em todos os IFs de Brasil afora. Então, vamos lá para a questão 5. Então, na questão 5, nós temos uma questão que ela fala de potenciação, que é um outro tópico de uma próxima aula que eu vou gravar, né? Tem aulas aí para serem lançadas no canal de potenciação, de radiciação, mas são assuntos que caem recorrentemente, né? Então, cai com bastante recorrência, tá? Então, se liguem aqui. O que eu preciso lembrar de potenciação? Algumas regrinhas básicas. Essas regrinhas, elas são fundamentais em qualquer instituto que vocês forem fazer, inclusive o Enem, né? Notação científica, que é um outro tópico que vai ter uma aula também gravada. Então, se liguem aqui, ó. Nessa questão, ele usa várias propriedades, certo? Para resolver isso aqui. Então, observe que eu tenho uma multiplicação de potências de base 10 e uma divisão aqui do lado, certo? Ó. Professor, dentro do parênteses eu tenho aqui uma operação de multiplicação com expoente negativo. Ó. Daqui a pouco eu falo para vocês. E o 10 elevado a menos 4, ele também é uma propriedade aqui de potência. Então, o que é que eu preciso lembrar? Você precisa lembrar o seguinte. Se você tem dois números escritos como potência em uma operação de multiplicação, o que é que você faz aqui? Eu conservo a base e somo os expoentes. Beleza? Essa é uma das propriedades de potência, tá? De potenciação. Se eu tenho uma divisão
de termos escritos como potência na mesma base, o que é que você faz? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? Pronto. Com essas duas propriedades, eu já resolvo essa primeira parte aqui, ó. Certo? Da expressão. Por quê, professor? Porque observem, ó, se vocês se ligarem aqui, ó, nesse primeiro item, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 3 é a primeira propriedade que eu expliquei aqui para vocês, ó. Eu tenho uma multiplicação de dois termos escritos como potência de mesma base. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu vou ter, ó, menos 2 somado com 3, certo? Ó, sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, 3 subtraído de menos 2, isso vale quanto? Vale 1, beleza? Professor, esse resultado, ó, eu vou dividir por quem? Ó? Por 10 elevado, ó, a menos 4. Então, você vai fazer isso aqui, ó. 10 elevado, ó, a menos 4. E aí aqui a gente vai usar essa segunda propriedade que eu mostrei aqui para vocês. Então, a primeira, segunda propriedade. Qual é a segunda? Divisão de termos de mesma base, né? De potência de mesma base. Então, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, 1 menos 4, certo? O que vocês precisam lembrar? Menos com menos na multiplicação é mais. Então, aqui vai ficar 1 mais 4. Então, isso passa a ser quanto? 5. Certo? Então, isso aqui vai ficar, ó, equivalente a quanto? 10 a quinta. Pronto. Então, essa primeira parte, professor, que nós temos aqui com base 10, ela vai resultar em quem? 10 a quinta. Beleza. Eu tenho aqui uma adição. Então, vamos deixar ele aqui quietinho, esse 10 a quinta. Vamos resolver aqui essa adição. 8 vezes 8 elevado a menos 1. Pessoal, observe, ó. 8 vezes 8 elevado a menos 1, nós acabamos de ver aqui nessa propriedade 1. Eu tenho uma multiplicação de dois termos de mesma base. Dois termos escritos como potência de mesma base, certo? Então, o que é que você faz? Você conserva a base e soma os expoentes. Professor, nesse primeiro 8 eu não tenho número. Você subentende que aqui é 1, certo? Então, vai ficar assim, ó. 1 mais menos 1, certo? Então, 1 somado com menos 1, isso aqui vai zerar. Se você tem 1 e você retira 1, você vai ficar com 0. Então, lembre, todo e qualquer número elevado a 0, isso aqui é 1. Isso aqui é uma outra condição da definição de potência, certo? Todo e qualquer número elevado a 0, ele passa a ser 1, beleza? Lembrando que, com uma distinção, a base tem que ser diferente de 0, tá? Então, nós temos aqui duas notações. Então, o próximo resultado, ó, passa a ser esse aqui, certo? Então, vamos recapitular aqui. O que é que nós temos até agora? Então, essa multiplicação e divisão envolvendo base 10, isso aqui foi 10 a quinta, certo? Ó, mais, ó, 8 vezes 8 elevado a menos 1, isso aqui foi 1, mais 10 elevado a menos 4. Pessoal, uma outra propriedade que nós temos de potência é o seguinte, ó, todo e qualquer número elevado a um número negativo, certo? Ó, todo e qualquer número elevado a um expoente negativo, ele significa um número inverso de uma fração. Então, se eu tenho, ó, a elevado a menos n, isso aqui é a mesma coisa de você inverter e ficar assim, ó, 1 sobre a elevado a n. Beleza? Então, professor, 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa de escrever assim, ó, 1 sobre 10 a quarta. E quem é 10 a quarta? 10 a quarta é 10 vezes 10, 4 vezes. Beleza? Então, isso vai ser equivalente a quanto? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, isso vai ser equivalente, ó, a 10.000. Ok? Então, vamos lá. Professor, quem é 10 a quinta? Então, resolvendo aqui, 10 a quinta, ó, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes, certo? Se 10 a quarta é 10.000, eu vou acrescentar mais um zero aqui para ser 10 a quinta. Então, vai ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso vai ser 100.000, beleza? Vamos lá, somado mais 1. E aqui eu tenho, ó, 1 sobre 10 a quarta. Que 10 a quarta é quanto? 10.000. Professor, se eu divido 1 por 10.000, como é que vai ficar isso aqui, ó? Então, vamos lá. Então, fica assim, ó, coloca um zero, uma vírgula, acrescenta um zero aqui. Professor, 10 é menor do que 10.000. Você coloca outro zero no quociente, outro zero aqui. Ainda não dá para dividir, ó. Coloco mais um zero aqui
mais outro zero. 1000 ainda é menor do que 10.000. Vamos lá, coloco outro zero no quociente, mais outro zero aqui, e daí nós temos que o divisor vai ficar igual ao dividendo, né? O número que vai ser dividido vai ficar igual ao divisor. Então agora isso aqui resulta em 1. 1 vezes 10.000, isso chega a quanto? A 10.000. Beleza? Então nós vamos ter, ó, 0,123 mais 1. Pronto, a partir de agora a gente vai somar todo mundo aqui. O que eu vou ter que lembrar aqui? Todas as vezes que vocês forem somar, pelo amor de Deus, vírgula abaixo de vírgula, vírgula abaixo de vírgula. Professor, onde é que está a vírgula do 100.000? No último zero, após o último zero, do lado direito do último zero. Pessoal, lembre, eu falo direto isso em sala. Todas as vezes que você escrever um número assim, ó, que ele não tiver a vírgula vai estar na última casa. Professor, então esses números são iguais, ó, 10 é igual a 10,0? É. Esse zero após a vírgula aqui, ó, não tem sentido nenhum. Então, tanto faz eu colocar ele como não, certo? Então, quando eu for somar isso aqui, ó, se liguem, ó, o que eu preciso fazer, ó? Vou fazer aqui do lado para vocês se ligarem, ó. Então, ó, vírgula abaixo de vírgula, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 100.000, 1, 2, 3. O 1, professor, ele vem para cá, ó, vírgula abaixo de vírgula, certo? Ó. E esse 0,001, ele vai ficar aqui, ó, 0, ó, e eu coloco o restante dos números, ó. Beleza? Ó? Pronto. A partir de agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar cada algarismo desse. Então, vai ficar assim, ó, 1. Professor, nesses em cima aqui do 001 não tem ninguém. Tem, ó, você pode colocar 0 para organizar, certo? Ó? Mas esses zeros após a vírgula, tá? Não vai influenciar em nada desses dois primeiros números aqui, tá? O único zero após a vírgula que vai influenciar é o último termo que eu somei aqui, ó, tá? Mas os outros você não poderia nem colocar, então só para organizar mesmo. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0, 0, 0, vírgula abaixo de vírgula. Então, ó, aqui vai resultar em 1, nós vamos ter aqui, ó, 0, 2, 3, 4 e 1. Beleza, então, ó, esse é o número que nós vamos ter, tá? Resumindo, das alternativas corretas, ó, então qual seria a alternativa aí que satisfaz a resposta? Então, letra correta, ó, letra C de cachorro, tá? Então, uma questãozinha que envolveu propriedade de potenciação, né? Então, multiplicação de termos de mesma base, divisão de termos da mesma base e o número inverso da fração, tá? Então, 3 propriedades de potência em uma única questão, tá? Então, questãozinha bem massa aí, ó, do IFSC, né, 2012. Então, uma questãozinha aí sobre potenciação. A galera que vai fazer o Enem, cuidado, o Enem costuma cobrar muito potência, principalmente com notação científica, certo? Que nós vamos falar daqui a pouco aqui nessa lista. Então, se liguem aí, vamos para a questão 6. Questão 6, outro tópico que cai bastante, recorrentemente, sempre está caindo em questões de concurso, questões de vestibulares, questões de processo seletivo, que é radiciação. Radiciação, galerinha, ela é interligada com potência. Então, se você sabe potenciação bem, se você tem uma boa base de radiciação, você vai ver que não vai ter tanta dificuldade, porque elas se entrelaçam. Agora, se eu não tenho uma boa base de potência e eu vou pegar uma questão, vou resolver uma questão de radiciação, que eu preciso potenciação, preciso lembrar aquelas propriedades, aí você trava. Então, a ideia é, faça uma boa base. Boa base, você vai sempre ser um aluno acima da média. Porque se você tiver uma boa base, você consegue entender outros assuntos que dependem daquilo lá de trás, certo? Então, vamos lá. Essa questão ela foi do IFCE 2016, tá? Uma questão que ela fala sobre radiciação. O que eu preciso lembrar aqui? Ele pede para simplificar essa expressão. Eu tenho uma divisão de números escrito como radiciação e eu tenho uma multiplicação com o número também escrito dentro de uma raiz, né? Então eu tenho duas operações, multiplicação e divisão, tá? O que eu posso fazer aqui? Então vamos lá. Primeiro eu vou ter que lembrar uma propriedade aqui para vocês, é o seguinte, ó. Raiz dentro de uma outra raiz. Professor, como é que eu faço isso aqui? Então se liguem aqui, ó. Vou colocar aqui com letras, uma forma genérica para vocês se ligarem no bizu. A ideia é o seguinte, ó. Todas as vezes que vocês tiverem uma raiz dentro de uma outra raiz, você conserva
radicando, certo? Ó, que é o que está dentro da raiz, o azinho aqui, ó, e você multiplica os índices das raízes. Então você vai multiplicar x vezes y, certo? Ó, então todas as vezes, professor, que eu tiver uma raiz dentro de outra raiz, eu uso essa propriedade aqui, para deixar em uma única raiz. Exato, certo? Então quer dizer que esse denominador eu já posso eliminar ele aqui, ó. Uma raiz dentro de outra raiz, pode, ó. Então você escreve ele assim, ó. Vamos trazer para cá. Então eu vou escrever a primeira parte, que é o numerador, não vou alterar ele agora, vezes, ó, raiz cúbica de 2. E esse denominador, que é uma raiz dentro de outra raiz, eu vou multiplicar os índices. Então observe, ó, professor, quem é esse primeiro índice que não está aparecendo dessa raiz? Só lembre, todas as vezes que vocês tiverem uma radiciação, o número escrito dentro de uma raiz, que o índice não aparecer, ele vai ser 2, é uma raiz quadrada, certo? Então você vai pegar o 2 e vai multiplicar por 3. Então, ó, isso aqui vai ficar assim, ó, raiz sexta de 2 a quinta, beleza? Vamos lá. Pessoal, existe uma outra propriedade que eu preciso que vocês lembrem aqui, ó, que é o seguinte, ó, quando eu tenho divisão ou multiplicação de raízes, né, de radiciação, eu só posso resolver essa divisão, ó, se as raízes tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando, certo? Então, exemplo aqui, ó, se eu tenho algo escrito assim, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de A dividido por raiz quadrada de A. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, raiz quadrada de A sobre A, numa única raiz. Mas por que que eu posso fazer isso? Porque, ó, o índice da raiz é 2, professor. O índice da raiz 2. E o radicando é A. Então, quer dizer, eu tenho um índice das raízes iguais e o radicando igual, tá? O que que eu estou mostrando para vocês aqui, ó? Que nessa primeira parte, ó, que eu vou destacar aqui de preto, ó, nós vamos ter raízes com índices diferentes, certo? Ó, essa primeira parte que eu estou destacando aqui, essa divisão. Eu tenho um índice aqui é 2 e um índice aqui de baixo do denominador é 6. Existe uma outra propriedade que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que é o seguinte: todo e qualquer índice de uma raiz, ele pode ser alterado. Como assim, ó? Então vamos supor que eu tivesse aqui raiz de n, raiz de A, raiz de índice n de radicando A. Tá? O que é que isso eu posso falar? Eu posso dizer assim, eu posso alterar esse índice n, certo? Como, professor? Eu posso multiplicar ele por qualquer número diferente de zero, certo? Qualquer número natural diferente de zero, você pode multiplicar, né? Então vamos supor o seguinte: se eu multiplico aqui n por 3, certo? Ó, esse índice da raiz vai ficar 3n, certo? Então vai ficar assim, ó, 3n. Obrigatoriamente, o expoente do radicando, que aqui eu tinha 1, ele também vai ser multiplicado por 3, certo? Então eu tenho que obrigatoriamente multiplicar ele por 3. Então isso aqui, ó, pode ser 3. Então isso eu posso fazer tanto para você aumentar esse índice, como para você reduzir. Professor, então se quer dizer que se eu quisesse dividir um índice, por exemplo, eu tenho raiz oitava de 2 a sexta, certo? Se eu quisesse simplificar esse índice 8, eu poderia dividir 8 por qualquer número? Pode, certo? Se eu dividir ele aqui por 2, obrigatoriamente eu teria que dividir, ó, o expoente da raiz também por 2, certo? Então ficaria assim, ó, 8 dividido por 2, isso aqui ficaria 4. 6 dividido por 2, isso aqui passaria a ser quanto? 3. Então, tanto eu posso aumentar o índice, quanto eu posso reduzir o índice. O que vocês precisam colocar na cabeça? Vocês precisam, se multiplicou o índice da raiz, o expoente da raiz também será multiplicado. O expoente do radicando, do que está dentro da raiz, será multiplicado, certo? Se você dividir isso aqui por um número, o expoente também vai ser dividido por esse número, beleza? Se você pegou essa visão, você matou a questão. Por quê, professor? Porque observe aqui, ó, esse expoente que eu tenho aqui em cima, ó, raiz quadrada, eu posso deixar ele sendo 6. Para que eu deixe ele sendo 6, ó, esse 2, eu tenho que multiplicar por
3. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou multiplicar esse termo por 3. Se eu multiplico esse termo por 3, o índice da raiz ele também tem que ser multiplicado por 3. Certo? Ó, ele vai ser multiplicado também por 3. Então, professor, quem é o índice desse expoente aqui, do radicando? Aqui eu subtendo que tem 1. Quando não aparecer ninguém, você subtende que tem 1. Então, vai ficar assim, ó. Então, se liga aqui, ó. Então, alterando o índice do numerador, então, multiplicando todo mundo por 3, então, 3 vezes 2, ele passa a ser 6, certo? O radicando, eu tinha o expoente 1, 1 vai multiplicar por 3, então isso aqui vai ficar 3 também. Beleza. O denominador, eu já tenho ele, ó, com índice 6. Então, vai ficar assim, ó. O que eu quero mostrar para vocês? Professor, eu posso alterar também, ó, esse termo que você vai circular aqui agora. Eu posso deixar ele com índice 6 também, pode, ó. Se eu multiplicar ele por 3, certo? Ó, você multiplica o índice da raiz também por 3, tá? Então, eu vou deixar todo mundo aqui com índice 6 para vocês se ligarem na parada aqui que eu vou fazer com vocês, ó. Então, vai ficar assim, ó. 3, opa, por 3 não, eu tenho que multiplicar por 2 aqui, tá? Então, multiplica aqui por 2 para que ele fique 6. Então, se liga aqui, ó. Então, multiplicando aqui por 2 e aqui por 2, então vai ficar assim. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 1 dá 2. Então, nós vamos ter isso aqui. Então, observe que eu vou colocar de outra cor para vocês se ligarem que foi alterado. Beleza. A partir de agora, o que eu quero que vocês observem? Mais duas propriedades aqui que eu vou mostrar. Então, a divisão de termos de radiciação de termos de mesmo índice, mesmo radicando, o que eu faço? Eu posso reescrever eles em uma única raiz. Então, observe que eu tenho agora 2 à sexta sobre 2 à sexta, certo? Então, eu vou escrever ele em uma única raiz com índice 6. E aqui dentro da raiz vai ficar assim, ó, 2 à terceira sobre 2 à quinta, beleza? Vamos lá. Isso tudo, ó, vezes quem, professor? Vezes isso aqui, ó. Índice 6, 2 ao quadrado. Pessoal, se liguem. Antes da gente resolver essa divisão aqui, nessa primeira raiz, eu posso organizar ela usando uma propriedade de potência. Lembra que eu falei que potenciação e radiciação elas estão interligados, né? Entrelaçados, tá? Como se fossem meus dedos aqui. Pois bem, observe aqui, ó, que eu posso usar uma regrinha de potência aqui. Como, professor? Assim, ó. Dois números escritos em uma divisão com potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ó, 3 eu vou subtrair de 5. 3 menos 5 dá 2. 2 negativo, vai ficar assim, ó, 3 menos 5, certo? Ó, então, isso aqui é menos 2. Beleza. Professor, esse número eu vou multiplicar por essa outra raiz de mesmo índice, que é justamente essa outra propriedade que eu vou mostrar aqui para você. Quando vocês tiverem multiplicação de termos de raízes com o mesmo índice, certo? Ó, como é que a gente resolve isso aqui? Você faz assim, ó. Você conserva a raiz com o mesmo índice e multiplica as bases, certo? Então, eu vou multiplicar A vezes A. Então, aqui ficaria, ó, A ao quadrado, beleza? Então, vamos lá, professor. O que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar assim, ó. Se liguem, ó. Eu tenho raiz sexta de 2 elevado a menos 2 multiplicado por raiz sexta de 2 ao quadrado. Então, você vai conservar a raiz sexta e vai multiplicar esses dois termos, certo? Quando eu multiplico esses dois termos, nós chegamos a uma multiplicação de duas potências de mesma base, tá? Lembra a regrinha que eu mostrei aqui de potência? Eu conservo a base e somo os expoentes, beleza? Ó? Então, isso é 2 elevado a 0. Que 2 elevado a 0 vale quanto? Vale 1. Então, todo e qualquer número elevado a 0, ó, isso vale 1, certo? O que eu vou concluir? Professor, raiz sexta de 1 vai ser o próprio 1. Então, ó, se eu colocasse aqui um 6, professor, alteraria alguma coisa no 1? Não, ó. 1 elevado à sexta potência é 1 6 vezes, certo? Então, ó, quando eu simplifico a raiz com o índice, o resultado disso aqui é 1. Beleza? Então, a alternativa correta, letra C de cachorro, tá? Então, a questãozinha aí do IFCE
2016 envolvendo radiciação. Então observe que aqui eu dei uma recapitulada com vocês nas propriedades que eu usei dentro da questão. Professor, só tem essas propriedades? Não, tem mais propriedades que eu vou mostrar para vocês em um vídeo que eu vou gravar só com radiciação, beleza? Então se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber as notificações, que quando eu postar esse vídeo você vai ficar ligado e vai dar uma estudada por ele. Vamos lá para a questão 7? Então se liga aí, meninos e meninas, na questão 7. Essa questão ela foi cobrada no IF de São Paulo, certo? Em 2017. Então se liguem aqui, ó. Então nós temos algo mais ou menos assim, ó. A perereca macaco de cera, encontrada na América do Sul e Central, é capaz de aguentar mais tempo no sol forte do que outras espécies de anfíbios, devido à secreção de cera, que reduz a perda de água por evaporação, protegendo a sua pele. A área territorial da América Central é de aproximadamente, assinale a alternativa correta. Pessoal, qual é a ideia aqui dessa questão 7, certo? Ele trouxe uma área. Qual é a área? Quem baixou a lista, eu tinha deixado disponível para vocês e enviei para meus colegas. Ó. Essa área territorial era essa aqui, ó, 523 mil quilômetros quadrados, certo? Então essa era a área que nós temos aqui territorial da América Central, aproximadamente, né? Então ele quer saber esse valor escrito em potência em base de 10, tá? Pessoal, o que eu vou lembrar aqui para vocês? É bem simples. Essa regrinha aqui de transformar em base 10 ou notação científica é uma outra aula que eu vou gravar também, um tópico específico sobre potência. E é bem fácil de você se ligar. A ideia é mais ou menos assim, ó. Se eu tenho um número muito grande, maior do que 1, a ideia é que eu transforme ele em um número de base 10, certo? A base 10, ela vai ser escrita mais ou menos assim, ó. Esse valor que vai ficar multiplicando 10, ele é um número compreendido entre 1 e 10, tá? Um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E esse valor de K, ele pode ser um número inteiro. Professor, ele pode ser um número positivo, negativo e zero. Pode, certo? Então ele pode ser um número inteiro, esse valor de K. E qual é a regrinha? A regrinha é assim. Se o número ele é muito grande, eu vou transformar ele em base 10. Então o que é que eu faço? Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Se eu ando a vírgula para a esquerda, o expoente da base 10 vai ficar positivo. Então, a ideia é que esse número 2000 fique em um número compreendido entre 1 e 10, certo? Então, eu vou trazer a vírgula para cá, para depois, entre o 2 e o 0. Então, ela estava no último zero, certo? Então, você conta, ó, uma casa, 2, 3. Então, vai ficar assim, ó, 2,0. Vezes 10 elevado a quanto? 3 é o número de casas que a vírgula andou para a esquerda. Beleza. E se ela for para o outro lado? 0,005. Então, observe, ó, o número é muito pequeno, ele é menor do que 1. Se o número é menor do que 1, o expoente negativo. Então, a vírgula ela vai andar, ó, vai caminhar para a direita. Se ela vai caminhar para a direita, o expoente ele fica, ó, negativo, certo? Então, você conta assim, ó, uma casa, 2, 3. Então, vai ficar 5,0 vezes 10, ó, elevado a menos 3. Beleza. Se você pegar esse bizu aqui, você mata a questão bem facinho. Por quê, professor? Porque a ideia é o seguinte, ó, eu tenho 523 mil quilômetros quadrados e eu vou transformar ele em uma base 10 ou notação científica, tá? Alguns autores escrevem aí base 10, outros escrevem em notação científica. Então, onde é que está a vírgula nesse número? Na última casa, tá? No último algarismo, à direita do último algarismo. Então ele está aqui, ó. Certo? Ó, eu vou transformar esse número em uma base 10. Então você vai contar, ó, uma casa, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar assim, ó, 5,23 vezes 10 elevado, ó, a 5, certo? Que é o número de casas que a vírgula andou. 2, 3, 4, 5. Andou para a direita, para a esquerda. Beleza? Mas nas alternativas, professor, nenhuma está nesse formato. Por quê? Ó? Porque ele foi maliciosa a questão. Ele deixou o número que está multiplicando a base 10 não compreendido entre 1 e 10. Ele deixou maior do que 10. Então, ó,
Se eu caminho a vírgula até esse 2, ó, isso quer dizer que o expoente, professor, ele fica com uma casa a menos. Isso, ó, é como se eu estivesse deixando, ó, o expoente assim, ó. Então se liga aqui, ó, eu caminhei com a vírgula até que número? Até, ó, entre o 2 e o 3. Então, ó, eu vou contar só uma casa, 2, 3, 4. Então o expoente, ó, 4. Beleza? Então a alternativa correta, letra B de Botafogo. Então 52,3 vezes 10 elevado à quarta potência. O que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, tá? Não necessariamente nas respostas esse número que vai estar multiplicando a base 10 vai estar entre 1 e 10, como está aqui nessa questão, tá? Alguns autores, alguns corretores de banca ou pessoas que elaboram prova fazem isso de propósito. Para quê? Para que o aluno não se atrapalhe e coloque na cabeça que sempre terá que ter um número entre 1 e 10, não? Então a ideia é que você deixe as casas, o total de casas no expoente igual ao que você andou. Se você conseguir fazer isso, a resposta lá continua a mesma, tá? Então tanto faz, ó, eu escrever esse número assim, como eu escrever ele assim, ó, elevado à quinta potência. Ele vai continuar sendo o mesmo. Qual é a diferença, professor? A vírgula andou uma casa no número de baixo, certo? Então o expoente ele fica maior, tá? Então cuidado com isso. Isso aqui foi de propósito. O autor, o elaborador dessa prova foi bem malicioso. A gente vê isso muito no Enem. Quem vai fazer a prova do Enem, cuidado com essas malícias, beleza? Vamos lá para a questão 8. Então a questão envolvida aqui, ela abordava a parte de notação científica. Então se liga aí. Questão 8. Pessoal, essa questão 8, ela vai abordar aqui números complexos, certo? Eu já deixei no canal um vídeo disponível, no caso 2 vídeos disponíveis, falando sobre números complexos. Ele é um assunto que não é abordado no IFRN, no IF da Paraíba também não é abordado, mas ele é abordado em outros IFs, beleza? O IF de Alagoas costuma cobrar também, no IFC, se eu não me engano, cai também, ou já caiu, não sei se continua caindo ainda, mas é um número que ele faz parte de matemática básica, número complexo. E o aluno muitas vezes quando vê fica doido por causa que pensa que é complexo. Então eu vou deixar aqui os 2 vídeos aqui abaixo para vocês, vou deixar os links aqui abaixo para vocês assistirem com mais calma, é uma aula mais extensa, mas eu vou recapitular aqui para vocês o que é um número complexo, certo? De forma bem clara, o número complexo, ele é um número que ele é escrito dentro de um conjunto maior do que o conjunto dos reais, tá? Então o número complexo, ele vai ter a sua escrita mais ou menos assim. Eu vou representar ele por Z, então ele vai ter uma parte real, uma parte imaginária que multiplica aí, tá? Então todo e qualquer número complexo, ele é escrito nesse formato aqui. Você vai ter uma parte real e uma parte imaginária, tá? E eu vou ter o número escrito como o número complexo escrito como uma forma trigonométrica, tá? Porque aí eu teria que saber um pouco de trigonometria para lembrar de algumas notações e até um cálculo de seno, cosseno, tangente, por aí vai, que eu expliquei algumas coisas sobre números complexos de forma trigonométrica no vídeo também, tá? Em um outro vídeo eu vou gravar algo falando sobre trigonometria, mas é isso aí em outro momento. Então vamos lá, vamos primeiro fazer essa base para depois a gente chegar na parte de geometria, trigonometria e por aí vai. Então se ligam. Professor, quem é o número complexo escrito na forma de trigonométrico? Ele é escrito assim, você vai ter um Z, onde ele vai multiplicar aqui um argumento, que multiplica o cosseno, o argumento não, o módulo, né? O módulo de Z, que multiplica aqui o argumento, que é o θ, que é o ângulo, mais ó, o seno de θ vezes I. Certo? Ó, então esse número que nós temos aqui, ele é um número complexo escrito na forma trigonométrica. Beleza. O que é que essa questão está pedindo? Ele está pedindo, ó, o argumento principal de Z. Professor, quem é o argumento principal de Z? É o valor de θ, certo? Então, se falar de argumento em um número complexo, ele está pedindo o ângulo, beleza? Agora aqui dentro, ele traz uma outra malícia. Qual é a outra malícia? Eu tenho uma multiplicação envolvendo, ó,
números complexos. Eu tenho um número complexo multiplicado por outro número complexo. E esse outro número complexo, ó, ele está escrito com expoente negativo. Ó. O que é que isso traz? Traz assim, ó. Então se ligue, ó. Todas as vezes que você tiver um número com expoente negativo, isso significa que ele é um denominador de uma fração. Então, professor, eu poderia escrever esse número assim, ó, 2 mais 2 vezes i sobre menos 5 i mais 5. Isso tudo, ó, elevado a 1. Pode, ó, você apenas inverteu, tá? Então, lembre que eu acabei de falar aqui quando eu expliquei algumas propriedades de potência, tá? De potenciação. Se você tiver um expoente negativo, isso significa que ele é o inverso de uma fração. Ok. Quando eu escrevo ele assim, nós vamos ter uma divisão de números complexos. A divisão de números complexos envolve uma regrinha que eu preciso lembrar aqui para vocês, que eu falei no vídeo, vocês podem assistir com mais calma, mas é o seguinte, ó. A divisão de números complexos, você multiplica numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Professor, quem é o conjugado do denominador? É esse número complexo invertendo apenas quem? A multiplicação, ó, da parte imaginária, certo? Então, cuidado com isso, beleza? Então, todas as vezes que vocês tiverem uma divisão de números complexos e vocês forem resolver divisão, vocês invertem apenas quem? O sinal da parte imaginária, tá? Então eu vou reescrever esse número, vou multiplicar numerador e denominador por 5, se o menos 5i vai ficar mais 5i, beleza? Professor, o denominador também vai ficar assim também, ó. Observe que onde tinha 5i negativo, agora vai ficar mais 5i. E daqui a gente vai aplicar a distributiva. O que seria essa distributiva, professor? Você vai multiplicar todos os números por todos os números. Então, ó, 2 vai multiplicar 5, então isso aqui vai ficar 10. 2 vai multiplicar 5i, então isso aqui vai ficar mais 10i. 2i vai multiplicar 5, então aqui vai ficar 10i. 2i vai multiplicar 5i, então 2 vezes 5 dá 10. I vezes i dá i ao quadrado. Beleza. Vamos lá. O denominador, a mesma coisa. Pessoal, observe. Aqui no denominador a gente usa uma outra regrinha, que é o seguinte. Todas as vezes que vocês tiverem a adição de dois números multiplicado pela subtração de dois números, isso aqui é a mesma coisa de você escrever assim, ó, quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Todas as vezes que vocês tiverem isso, é só resolver quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo termo. Ah, professor, eu não lembrei dessa regrinha não. Eu posso multiplicar todo mundo? Pode, certo? Mas você vai perder tempo. Então você faz assim, ó, quadrado do primeiro termo. Então meu primeiro termo aqui, eu vou chamar de 5, certo? Então vai ficar aqui 5 ao quadrado. Menos, ó, quadrado do segundo termo. O meu segundo termo, eu vou chamar o 5i. Então, ó, 5i, isso tudo, ó, ao quadrado. O que eu vou observar aqui com vocês? A gente vai observar o seguinte. Nos números complexos, o i ao quadrado é a unidade imaginária. Isso vale menos 1. Certo? Ó, então, anotem aí no cantinho. Ó. I ao quadrado, nos números complexos, é a unidade imaginária. Unidade imaginária. Então, o que eu vou fazer? Onde tiver i ao quadrado, a gente vai substituir por menos 1. Tá? Então, eu já consigo perceber, ó, deixa eu só organizar aqui o numerador. Ó. O numerador vai ficar assim, ó, 10i somado mais 10i, isso aqui vai ser, ó, 20i. Certo? Ó? Professor, esse i ao quadrado, ó, isso aqui vale menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes 10. Então, vai ficar menos 10. Certo? Beleza. Aqui no denominador fica assim, ó, 5 ao quadrado é 25, menos, ó, 5 ao quadrado dá 25, i ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, 25 i ao quadrado. Mas lembre, ó, professor, i ao quadrado, isso aqui vale menos 1. Tá? Então, a gente vai substituir por menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Então, se liguem aqui, ó. 10 eu vou cancelar com menos 10,
certo? Isso aqui vai dar zero, então vai ficar menos 20, vai ficar 20i no numerador. O denominador vai ficar assim, ó, 25 menos 25 vezes menos i. E daí a gente chega a essa notação aqui, ó. Então vai ficar 20i. Professor, menos com menos aqui é mais, então vai ficar 25 mais 25. Então isso aqui vai ficar, ó, 50, certo? Resumindo, esse número eu posso dividir todo mundo aqui por 10, então ele vai ficar assim, 2/5 de i. Então esse é o número complexo, ó, que nós temos, que representa o z, tá? Professor, o que que acontece nesse número complexo? Ele é um número complexo imaginário puro. Agora lascou. Imaginário puro ele não tem a parte real, ele só tem a parte imaginária, que é esse número que está multiplicando i. Beleza? Então é como se o valor de bzinho, desse número, ó, bzinho vale 2/5, bzinho vale 2/5, e o azinho de z vale quem, professor? Vale 0. Certo? Eu não tenho a parte real, só tenho a parte imaginária. Tá. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o argumento. O argumento, que é o valor do ângulo, a gente consegue ele de várias formas, tá? Uma das formas que eu vou utilizar com vocês, que a gente vai lembrar aqui do argumento, é calcular usando a tangente. Mas, professor, por que a tangente? Vamos lá. A tangente usando a parte de trigonometria, junto com o número complexo, vai ficar assim, ó. A tangente do ângulo, ela vai ser dada pelo cateto oposto, que é a parte imaginária, sobre o cateto adjacente, que é a parte real, certo? Isso aqui eu explico lá dentro do vídeo, sobre formas trigonométricas de um número complexo, no vídeo que eu já deixei lá no canal, beleza? Então eu vou deixar para vocês matarem a curiosidade lá. Mas aí a ideia é o seguinte, ó. Quem é o valorzinho de b? O valor de b, nós temos, ó, 5 sobre 2 sobre 5. Então vai ficar assim, ó, 2 sobre 5. Quem é o valor de a, professor? É 0. Qualquer número dividido por 0, isso aqui, ó, não existe. Professor, quando não existe, aí eu vou lembrar trigonometria para vocês. Lá no ciclo trigonométrico, existe dois ângulos onde a tangente não é válida, onde não existe a tangente. Quais são esses dois pontos? 90 graus e 270 graus, tá? Que aí envolve aqui uma parte de ciclo trigonométrico, que eu vou gravar uma outra aula mais para frente, mostrando a ideia de ciclo trigonométrico. Mas eu acho que aqui no meu canal eu já tenho alguns vídeos antigos de uma das escolas que eu ministrava aula. Eu já gravei falando alguma coisa sobre ciclo trigonométrico, mas eu vou gravar um vídeo curtinho, mais específico. Então, ó, o único ângulo que eu tenho que não vai existir em uma volta completa no ciclo, onde não vai existir a tangente, são dois ângulos: 90 graus ou 270 graus. São esses dois ângulos aqui, certo? Então, como na questão estava pedindo o argumento, quer dizer, o ângulo de z para esse número, eu só posso ter dois possíveis ângulos. E a alternativa correta, ó, eu tenho o valor de 90 graus. Mas, professor, como assim? Ó? 90 graus é a mesma coisa de você escrever assim, o valor de π, que π em graus vale 180 graus, dividido por 2. Então, se eu pegar aqui 180 e dividir por 2, eu tenho 90 graus, certo? Então, cuidado, tá? Meninos e meninas, vocês que estão chegando agora no ensino fundamental, fundamental maior, né, os anos finais, em trigonometria, o valor de π ele pode ser dado de duas formas. Ou em radiano, que é o que a gente conhece com maior frequência, 3,14 aproximadamente, ou em graus. Em graus, isso vale quanto, professor? Vale 180 graus, certo? Então, observe, eu posso escrever 90 em forma de radiano? Posso. π sobre 2, tá? 180 sobre 2 dá 90. Então, a alternativa correta, letra B de Botafogo. Então, ó, B de Botafogo. Meninos, se liguem aí, ó. Alternativa, questãozinha bem massa aí, da UFMS, né? Universidade Federal de Mato Grosso. Então, uma questãozinha muito massa, envolvendo aí a parte de números complexos. Então, ela
partiu de um número complexo, usou multiplicação de números complexos, que no caso recaiu numa divisão, e pediu uma parte trigonométrica envolvendo a forma de números complexos na forma trigonométrica, tá? Então, uma questãozinha bem massa mesmo, o aluno tem que ter uma base muito boa para lembrar da relação da tangente com ângulos no ciclo, tá? Então, lembre, fazer base é tudo. Então, vamos lá para a questão 9, meninos e meninas, a penúltima questão dessa lista, desse aulão. Então, a ideia aqui dessa questão 9, ó, era envolver a parte de escalas, né? A gente vai trabalhar aqui com escalas. Ela foi cobrada no Enem Digital 2020. Então, observe, os institutos federais, eles costumam cobrar muito essa ideia de mudança envolvendo escalas, tá? Seja escala envolvendo medida linear, envolvendo área ou envolvendo volume. Nesse caso aqui, envolvendo volume, tá? Como é que eu sei, professor, que estava envolvendo volume? Porque aqui, ó, metro cúbico. Então, se fosse área, seria metro quadrado. Se fosse uma medida linear, seria só metro, tá? Então, por exemplo, a medida desse lápis, ele está em centímetro. Então, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Se eu estiver falando da tela do meu computador, da área desse computador, eu teria 2 unidades. Então, para se calcular a área, base vezes a altura do retângulo, certo? Então, a medida seria dada em metro quadrado, centímetro quadrado. E volume, você precisa 3 unidades, certo? Você vai calcular a área da base e a altura que essa água vai chegar, tá? Que isso aí é um outro tópico que a gente vai falar mais na frente sobre volumes dos prismas, tá? Então, vamos lá. Então, se liga aqui na questão. Então, ele fala assim: é um conjunto, é comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa láctea destinou-se 4 metros cúbicos do total produzido para análise em um laboratório da região, separados em 4.000 embalagens de mesma capacidade. Então ele pegou 4 metros cúbicos e transformou em garrafas, né, distribuiu em embalagens de mesma capacidade. Aí ele pergunta assim, ó, o volume de leite em mililitro contido na embalagem é. Pessoal, vamos lá. Primeira observação. Anotem aí no cantinho, tá? Isso aqui vocês resolvem muitas questões de volume, de transformação de medidas, de várias questões, principalmente questões do Enem, né? O que eu preciso lembrar aqui, ó? 1 metro cúbico, isso equivale, ó, a 1.000 litros. 1.000 litros, certo? 1 decímetro cúbico, isso equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico, isso que equivale a 1 mililitro, ou 1 ml, como a gente conhece, certo? Então, essas relações aqui é primordial, tá? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou transformar essa medida que eu tenho em metro cúbico para uma medida de mililitro. Professor, por que mililitro? Porque na resposta ele quer o volume de cada caixinha dessa em mililitro, de cada embalagem. Então eu vou pegar o meu litro de leite, que eu tenho o todo, vou transformar em mililitro e a gente vai distribuir nas embalagens, certo? Então você vai fazer o seguinte, eu vou ter que lembrar a parte de escala. Nas escalas, nós vamos ter ela mais escrita assim, ó. Então nós vamos ter o quilômetro, decâmetro, hectômetro. Nós vamos ter ela assim, eu errei aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Pronto. Nós vamos trabalhar com a medida cúbica. Então isso vai ser ó, cúbico, 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 tudo cúbico. Professor, o que é que muda aqui quando a escala está cúbica? Isso vai mudar aqui. A cada termo desse, ela vai ter 3 algarismos, certo? Então observe, eu tenho 4 metro cúbico. Então o 4 ele vai ficar aqui, ó, a vírgula sempre à direita do número da casa que ele representa. E eu vou transformar esse número para centímetro cúbico. Por quê? Porque 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso completar aqui de casas, ó, de zeros, até chegar a centímetro cúbico. E a vírgula fica, ó, à direita daquele número, certo? Ó, então ela vai sair do 4
e ela vai caminhar até o zero. O que é que eu quero dizer com essa transformação? Eu estou dizendo isso aqui, ó, que 4 metros cúbicos, ele equivale, professor, a 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 centímetro cúbico, certo? Ó, centímetro cúbico. E aí o que é que a gente consegue dizer? Que 1 centímetro cúbico equivale a quanto, professor? A 1 mililitro, né? A 1 ml. Então o que é que nós vamos fazer? Se liga aqui, ó. Esse era o total que nós temos de leite, certo? Agora escrito em centímetros cúbicos. Esse total nós vamos dividir em 4.000 embalagens. Então quer dizer, eu vou pegar o todo e vou dividir em 4.000 embalagens. Então se eu divido aqui, ó, 4 milhões ó, de centímetros cúbicos, eu divido em 4.000 embalagens, isso vai resultar em quanto? Então eu divido aqui, ó, todo mundo aqui por zero, então cancelando 3 zeros, nós vamos ter, ó, 4.000 dividido por 4, certo? 4 dividido por 4, isso aqui dá 1. E eu conservo esses 3 zeros, então, professor, isso vai equivaler, ó, a quanto? Então nós temos ao todo, ó, 1.000 litros, certo? Lembrando, ó, que esse valor que nós temos aqui, ele vai ser dado, ó, em centímetro cúbico, porque a divisão aqui foi feita, ó, em centímetro cúbico. Mas cada centímetro cúbico, isso vale, ó, 1 ml. Então isso aqui é a mesma coisa de escrever assim, ó, 1.000 ml. Beleza? Pessoal, então a alternativa correta, ó, letra E de elegante, tá? Então o valor, qual o valor de leite em mililitro contido em cada embalagem? Letra E, 1.000 mililitros ou 1.000 ml, tá? Questãozinha bem massa aí envolvendo essa ideia de escalas e transformações envolvendo aí a ideia de volume, tá? Então se ligue nessa observação, tá? Essa observação você resolve muitas questões de geometria espacial, principalmente quando envolve aí transformações, né? Meninos e meninas, vamos para a última questão. Essa última questão, ela também foi do Enem Digital, tá? Envolvendo escalas, mas a ideia aqui é escalas de tempo, né? Que eu vou lembrar para vocês. E lembre, se gostou do vídeo, senta o like aí no dedo, certo? Ó, se esse vídeo foi interessante para vocês melhorarem a base, senta o dedo aí no like, tá? Se inscreve no canal e marca esse sininho aí para vocês receberem os próximos vídeos, tá? Até o Enem a gente vai ter alguns vídeos mais voltados para o Enem também. O pessoal do IF, eu já estou fazendo essas gravações mais voltadas para o IF, mas que não deixa de ser essencial para quem está fazendo o Enem também, porque é base. Então vocês estão criando base aí, tá? E o Enem cai muitas questões de matemática básica. Então vamos lá, ó. Mais uma questão aqui, ó, questão 10, 2020, né, no Enem Digital. Então se liga aqui, ó. Ele fala assim, ó: o tempo gasto por 3 alunos para resolver o mesmo exercício de matemática foram 3,25 minutos, 3,4 minutos e 191 segundos. O tempo gasto a mais em segundo pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício em relação ao primeiro que finalizou foi igual a qual? Pessoal, cuidado aqui, ó, questãozinha maliciosa, tá? Ele quer saber, ó, qual foi o tempo gasto a mais em segundo pelo aluno que concluiu por último a resolução do exercício com relação ao aluno que concluiu primeiro, certo? Ó, então esse é o comando da questão. Esse aqui é onde eu destaquei essas informações. Pessoal, quando vocês estiverem lendo questões, lembre, destaque, faça destaque nas questões, principalmente de matemática. Por quê? Porque você vai entendendo quais são os principais tópicos e o que ela está pedindo, tá? Então o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou transformar tudo para segundo. Por quê? Porque ele quer saber o valor em segundos, certo? Então eu tenho um valor, tenho dois valores que está em minutos. O último valor está em segundos, o 191. Então isso eu não vou transformar. Então o que é que eu preciso saber? Vamos lá. Transformações de hora para minuto para segundo, certo? Professor, se eu vou transformar de hora para minuto, eu multiplico isso aqui por 60, certo? Se eu vou transformar de minuto para segundo, eu multiplico também por 60.
beleza? Ó, se eu for fazer o inverso, eu divido de segundo para minuto, eu divido por 60. De minuto para hora, eu divido por 60. Professor, eu posso fazer uma transformação de hora para segundo? Pode. Ó. Se você fizer a transformação direto de hora para segundo, ou de segundo para hora, você divide todo mundo aqui, ó, por 3.600. Se for o inverso, de hora para segundo, você multiplica por 3.600, certo? Então, a ida, hora, minuto, segundo, sempre multiplicando. A volta, se divide, beleza? Então, ó, 3.600. Pronto, vamos lá. Então, se liga aqui na parada, ó. A parada é o seguinte. Eu tenho 3,5 minutos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar para segundo, certo? Eu tenho um valor em minuto, então eu vou multiplicar isso aqui por 60, tá? Vou fazer a transformação aqui para segundo. Então, eu vou baixar esse zero e vou multiplicar o 6 por esses 3 algarismos. Então, ó, 6 vezes 5 dá 30, sobe 3. 6 vezes 2 dá 12 e eu somo mais 3. Então, 12 mais 3, 15, sobe 1. 6 vezes 3, 18 e 1, 19. Beleza. Professor, eu tenho duas casas após a vírgula. Então, você conta da direita para a esquerda no resultado e coloca a vírgula. Uma casa, duas. Certo? Então, pessoal, se liguem. Ó. Esse primeiro rapaz aqui, ele terminou em 195 segundos. Certo? Então, isso aqui está em segundos. Beleza, vamos fazer a outra transformação. A outra transformação que nós temos, ó, é 3,4. Então, vai ficar assim, ó, 3,4. Eu vou multiplicar, ó, por 60. Então, vai ficar assim, ó, 0. 6 vezes 4, nós vamos ter aqui, ó, 24, sobe 2. 6 vezes 3 dá 18. 18 com 2 dá 20. Vamos lá. Uma casa após a vírgula, eu conto da direita para a esquerda no resultado e coloco uma casa. Então, nós vamos ter, ó, 204 segundos. Tá? O que é que ele precisa saber? O primeiro colocado, a pessoa que foi mais rápida, ela terminou em 191 segundos, certo? A primeira pessoa. A segunda pessoa, ele terminou em 195 segundos e a terceira pessoa terminou em 204 segundos, tá? Então, essa foi a ordem das pessoas que terminaram em segundos. O que é que ele quer saber? A diferença da pessoa que terminou em primeiro com a que terminou por último. Então, nós vamos pegar esses dois valores aqui, ó, 204 e 191. E vou subtrair, ó, 204 menos 191. Então, ó, 4 menos 1, isso aqui dá 3. 19, 20 menos 19, isso aqui passa a ser 13. Então, a diferença de segundos passa a ser quanto, professor? 13 segundos. Então, a alternativa correta, letra A de América. Meninos e meninas e os meus colegas que contribuíram na divulgação, eu vou passar esse vídeo para o YouTube, eu vou passar para vocês divulgarem para os seus alunos, tá? A ideia dessa aula, meninos e meninas, é que vocês que estão, principalmente em escola pública, tenham acesso a conteúdos. Exercitem e estudem. O único caminho para ser alguém na vida é pela educação, tá? Então estudem para ser alguém e dar alegria para a família de vocês, certo? Para alguém ter o reconhecimento que você cresceu através do estudo. Galera, esse vídeo foi para fechar o aulão. Infelizmente nós não tivemos ele online, mas ele está gravado e eu vou passar para vocês agora. Valeu, fique com Deus e até o próximo. Tomara que o próximo dê certo. Tamo junto.